todo. É muito importante entender isso. Então, há uma série de sensações que as pessoas têm que são em função dos chakras. Se nós perguntássemos assim, por exemplo, como é que nós podemos fazer para contribuir, para que as pessoas passem a ter uma sensibilidade maior dos seus chakras? Eu penso que a primeira coisa é autoobservação. Não tomar nada como coincidência. Muitas coisas, de fato, têm explicações puramente físicas. As pessoas se preocupam, às vezes, ou se interessam muito, quando elas estão dando muito choque por eletricidade estática. Então, vai tocar em alguém ou vai tocar em objeto, sente aquele choque. Então, ela já acha que tem algo a ver com a energia dela. Ela tem muita energia, tem pouca energia. Isso é um processo físico. Não tem nada a ver. Há uma série de coisas, por exemplo, que às vezes a pessoa ela é implicada com alguém, ela se cria uma emoção negativa contra a pessoa, portanto, ela se intoxica com a sua emoção, aí ela vai dizer que ela pegou uma energia negativa da pessoa. Então, veja, aí são as tendenciosidades, é a falta de critério para fazer análise. Coisa número 1, tranquilidade, observação nas suas sensações e reações. A partir daí, vamos excluir tudo aquilo que seja causa física ou aquilo que seja dúvida. Você tem dúvida? Deixa de lado. Só assuma como uma sensação real aquilo que realmente seja certeza. Muito embora a dúvida no início, quando a pessoa está começando a trabalhar, ela é até relativamente comum. Ela é muito comum, mas o que a pessoa deve fazer? Eu costumo dizer que ela tem que ter assim, um caderninho, se possível real, mas se não pelo menos mental, em que ela vai colocar: isto aqui é físico, isto aqui eu tenho certeza que é energia, isso aqui é não sei. A categoria não sei tem que estar ali. Porque essa categoria não sei, ou poderíamos traduzir como tenho dúvida, é justamente o que ao longo do tempo ela vai encontrando as explicações. Se ela fala tenho dúvida e põe de lado simplesmente, ignora, ela não desenvolve. Mas ela também não pode assumir a dúvida como uma certeza, porque pode levar a erros. Erros de interpretação que, portanto, ao invés de auxiliar ou contribuir no seu desenvolvimento, faz com que ela vá tomando caminhos nos quais uma fantasia ou uma impressão ou uma tendenciosidade faça com que ela passe a assumir aquele fator como sendo relacionado a chakras e a energia. Entretanto, tendo dito isso, eu quero contribuir aqui com uma outra ideia. A maioria das vezes que nós temos sensações diversas do nosso corpo está ligado aos chakras. Eu digo no corpo porque é onde as pessoas mais sentem primeiramente, mas as sensações não são somente no corpo físico. É muito interessante com o passar do tempo, com o desenvolvimento, que muitas vezes nós vamos sentir, por exemplo, uma sensação que está aqui, ó, fora, mas você sente como se fosse em você. Nós não estamos limitados a este corpo, nós não somos isto aqui, a nossa energia se expande além disso. É como uma exteriorização da sensibilidade. Como uma exteriorização da sensibilidade. Então, muitas vezes a pessoa sente, por exemplo, como se houvesse algo pulsando ou movendo aqui na região do seu chakra frontal. Isso é bastante comum. Então, o que é isso? É uma sensação real, mas veja, não é física. Às vezes a pessoa sente, por exemplo, como se fossem agulhadas nas solas dos pés. Também é relativamente comum. Outra sensação que é ligada aos chakras. Então, vamos dizer, esse escopo, essa coleção de sensações, pouco a pouco vai educando a pessoa. Mas o mais sério dela descobrir com isso tudo é, em primeiro lugar, ela identifica as suas energias. Portanto, ela vai passar a ser capaz de perceber: opa, o meu chakra, vamos dizer, frontochakra, aqui, está ativado neste momento. Por quê? Aí ela vai ao porquê. O porquê é o mais importante. O porquê é o que leva ela ao autoconhecimento, que é um dos objetivos do contributo aqui deste programa, que é uma coisa muito séria. Porque nada acontece por acaso ali, nada. Tudo tem uma razão, tudo foi gerado por algum processo, seja íntimo dela, seja de vidas passadas, seja externo, físico, mas aqui vem o ponto. Muitas vezes uma sensação ou uma reação qualquer pode ser gerada também por um processo externo, real, não físico, da dimensão extrafísica. Então é uma determinada consciência extrafísica que se aproximou, ou é, por exemplo, uma determinada conexão energética que ela fez, que leva a esse determinado tipo de sensação ou reações. São sensações mais sutis, de realidades ligadas a realidades sutis que não são detectadas pelos 5 sentidos, vamos dizer assim. Perfeitamente. Então, dentro desse escopo todo dos chakras mais importantes, eu acho que nós poderíamos inclusive referir também ao chakra nucal,
que está aqui na parte traseira da nuca, que está muito relacionado com o processo até da percepção da proximidade de energias não físicas ou de consciências extrafísicas. Então, muitas pessoas têm esse chakra ativado. O que acontece? Às vezes, na infância, a pessoa tem medo. Por quê? Porque ela é sensível. Muitas das pessoas que tiveram muito medo na infância, às vezes simplesmente porque os amiguinhos contavam as histórias para colocar medo. As crianças gostam muito disso. Histórias de fantasma. Mas muitas vezes não. Muitas vezes porque ela tem uma sensibilidade. Então ela está ali, num ambiente totalmente físico, em que ela olha e ela está vendo aquilo que é físico. No entanto, ela percebe que existe algo mais naquele ambiente. Então a reação dela é: eu tenho medo disto. Por quê? Porque não é claro, não é compreendido, não é falado, não é explicado. Nesta tendência, ou nessa vontade de parar com aquele medo, o que ela faz? Ela tenta se fechar, vai se bloqueando, se bloqueando, se bloqueando. Primeiro chakra que é bloqueado, chakra nucal. Aí ela torna-se uma pessoa mais adulta, às vezes até com interesse em compreender sobre as nossas energias pessoais, em querer trabalhar com as suas energias para estar mais forte, mais equilibrada. Entretanto, ela não consegue reaver aquela sensibilidade que ela tinha na sua infância, porque ela mesma se bloqueou. Então é um mecanismo que ela cria do bloqueio e como desbloquear. É a espontaneidade que existia da percepção, que depois é bloqueada, existe um condicionamento, né, durante a vida, e quando ela atinge a adultidade, muitas vezes ela não consegue recobrar aquela espontaneidade, aquela percepção espontânea que ela tinha. Exatamente. Agora dá para trabalhar isso aí também. Então qual seria a técnica que a pessoa poderia procurar reaver essa percepção que ela tinha? Todas as técnicas que trabalhem diretamente com a energia sutil ajudam nisso. Até ela ficar tranquila, relaxada, até o ponto que ela comece a sentir que existe algo mais ali. Por exemplo, muitas pessoas, ao estarem relaxadas para dormir, simplesmente isso, quando ela está num estado de tranquilidade maior, ela começa a sentir como se houvesse um movimento à volta dela. Talvez algumas das pessoas que estão nos assistindo já tenham experimentado essa sensação. Então é como se houvesse um balanço, como se ela estivesse no mar, por exemplo, ou a cama estivesse balançando. É sutil, mas existe aquela sensação. Se o indivíduo observa, está ali. Então, por exemplo, está sentindo energia. Então, tudo isso vai fazendo com que ela, pouco a pouco, consiga harmonizar. Existe também uma técnica que é a principal, essencial, que é a técnica que nós chamamos do estado vibracional. Eu acredito que os telespectadores já conheçam, mas por que é que a técnica do estado vibracional é essencial? Para aqueles que não conhecem, o que consiste numa coisa muito simples, que é a energia mover-se dentro do nosso corpo, a nossa própria energia. Ou a vitalidade. Ou a vitalidade, pronto, a energia da vitalidade nossa, essa energia sutil que está dentro de nós, que nos dá vida, que nos dá personalidade, que nos dá força. Uma pessoa fraca nessa energia, ela é aquela que está sempre dizendo: ah, sim senhor, pois não. Ela submissa. Não tem, submissa. Ela quer dizer um não, ela não consegue. Ela quer apresentar a sua opinião, ela não tem força para apresentar a sua opinião. Então ela está sempre tolhindo a sua personalidade, a sua manifestação, a sua liberdade, porque lhe falta força na energia. Então essa energia está em todos nós temos. Se não tivéssemos, não estávamos aqui. Nós vamos concentrar nessa energia que permeia cada célula do nosso corpo e vamos fazer com que essa energia tenha um fluxo espontâneo de diferentes velocidades, diferentes direções, movimentando por todo o nosso corpo, dentro e muitas vezes para fora. Nós vamos concentrar tudo isso somente dentro do corpo. E nós vamos fazer com que isso vá do topo da nossa cabeça até os pés, suba e desça. Então é um movimento contínuo reto. Os telespectadores vão pensar um minuto sobre essa técnica e vão rapidamente entender o quê? Que ao fazer isso, o indivíduo está fazendo com que a energia passe por todos os milhares de chakras que ele tem no corpo. Ele está como que ativando, limpando, massageando, quase, podemos dizer, obviamente numa linguagem figurada, os seus chakras por dentro. Aquilo que tem um bloqueio, uma energia estagnada, às vezes até de vida passada, às vezes de traumas da infância que a pessoa não lembra. Esse movimento da energia começa a tocar esses pontos. Então isso vai fazendo essa limpeza, vai fazer com que a pessoa se torne mais sensível às energias e mais forte. Porque ela pode perceber e estar estável. Ela pode identificar sem ter nenhum tipo de medo. Então isso dá a força à pessoa. Então é muito importante compreender que há processos que a pessoa pode fazer para aprender, para readquirir controle, para
não permitir, por exemplo, que o indivíduo